nessa parte da frente aí... Aqui, essa linha que você está falando, Rayan, Nuno e Verratti e o Sim. Coutinho? O que eu posso trazer de informação para vocês é o seguinte. Não se espantem se o Verratti começar no banco. Não se espantem. Já hoje? Não se espantem. O Verratti é um jogador que ele é muito valorizado pelo Diniz, ele é o líder do Vasco, ele é um cara muito valorizado pelos jogadores, muito valorizado. Os jogadores amam o Verratti, ele é um líder dentro de campo, mas já há conversas dentro da comissão técnica sobre a possibilidade de utilizar o Verratti no banco em jogos que você vai precisar de uma exigência física maior, principalmente lá na frente. Seguinte, hoje é dia de Vascão em campo, hoje é dia de Palmeiras contra o Vasco, jogo que acontece às 7 horas da noite no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. E o jornalista Lucas Pedrosa confirmou que o Pablo Verratti pode ir para o banco de reservas. Uma notícia aí surpreendente. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir, claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente, que é importantíssimo. Não esquece também de clicar no botão de hypar para ajudar a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Estamos próximos de bater a marca de 17.390 inscritos. Falta menos de 10 pessoas, então dá aquela moral pra gente. Agora vamos lá pro vídeo. Vamos colocar aqui na tela, gente, já os relacionados para esse jogo do Vasco. A gente tem muita coisa para comentar hoje, porque tem muito jogo, assim que é bom, quarta-feira recheada. Tá aí na tela, relacionados, Andrés Gomes, Coutinho, Daniel Fusato, David, Estrela, Euder, Garré, GB, Hugo Moura, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Paulo... Paulo Ricardo. Ricardo, erraram? É o Paulinho, que é da base, mas como já tem Paulinho, colocaram o nome dele. Garoto Paulo bom, Ricardo. ele? É bom, é muito bom. Fez um bom campeonato carioca. Estava sendo pretendido até pelo Atlético Mineiro, mas nesse momento o Vasco não tem intenção de liberar, ainda mais para um concorrente direto. O Puma, Rayan, Robert Renan, Verratti, Vitor Luiz e o Tietê aí, depois de lesão, ainda voltando, bem que a né? produção botou ali que é relacionado de Vasco, senão eu ia achar que era a escalação do Ancelotti já. Já tem uns 4 aí que Poderia, poderiam né? estar lá. Quem que poderia estar Léo lá? Jardim, Paulo Henrique, Felipe Coutinho e Rayan. Tu viu ele falando, Fernando? Eu vi, ele tá assim, cara, eu já não sei mais o que Eu fazer. gosto né? dessa sua skin, Pedrosa. É isso, pô. Tem nenhum absurdo. É isso, cara. É isso, cara. É isso. Pau na mesa, Pedrosa. É isso, reage, Pedrosa. Vamos botar a possível escalação aqui? Aí, tá aí. Podem ter algumas mudanças aí. Então vamos falar? O Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique pelo lado direito, o Lucas Oliveira e o Robert Renan, a dupla de zaga. Desse jeito aí que tá mesmo? O Robert no lado dele mesmo, Isso, bonitinho? por quê? Vamos lá. Porque ontem você tinha falado que poderia ser o Robert na direita e o Lucas Freitas aqui do lado dele, né, de Porque origem. o Robert, ele se deu muito bem jogando na direita sem problema nenhum. Vamos começar falando da zaga. A questão é, o Lucas Freitas, que vem fazendo até um ano bom, vamos regular, dizer assim, né? Vamos um ano dizer. regular, ele falhou no jogo contra o Bahia, ele entregou a bola. Ele fez até um bom jogo, mas ele entregou a bola pro jogador do Bahia, o Sanabria, e conseguiu fazer o gol. O Lucas Oliveira, no jogo que ele entrou contra o Flamengo, ele entrou muito bem. Ele teve que segurar uma rabuda, digamos assim, no momento que o Robert teve a concussão, e ele entrou muito bem. Então, o Diniz, ele é o cara que gosta de priorizar quem tá bem, quem tá entrando melhor, quem tá num momento bom. Então eu acho que o Lucas Oliveira tem grandes chances de ganhar essa vaga na vaga do Lucas Freitas, e isso é uma dúvida do próprio Fernando Diniz, justamente porque você não vai deslocar o Robert de lugar. Então você mantém o zagueiro pelo lado direito e o zagueiro pelo lado esquerdo. A volta do Tietê, ela é uma volta que o Vasco tomou todo cuidado para ele retornar 100%, porque a volta contra o Botafogo, quando ele se machucou de novo, foi uma volta acelerada, muito por conta também da lesão do Jair e pelo teor do jogo ser mata-mata. Então, o Tietê... E por ele gostar de jogo grande, dele ter um mental competitivo, vitorioso, Exato. e conhecer bem o Botafogo, Mas eu acho a volta foi precipitada. foi precipitada. E isso ficou claro, porque ele se machucou de novo. Dessa vez, ele deve iniciar o jogo. A chance é muito grande dele iniciar o jogo com uma minutagem reduzida, até porque tem um Cocão lá no banco de ele vai reservas. na maré contra, porque que eu acho bom, que é o que a gente sempre defende aqui, quase ninguém faz. Sim. Tá machucado? Começa com ele e vê o quanto ele vai durar, em vez de, eu tenho o quê? Eu tenho 20 minutos pra usar o cara. Sim. 20, também não, né? Mas 45. Eu tenho 45 minutos pra usar o cara, começa com o cara
E é até bom, porque se ele se machucar ou alguma coisa acontecer, você pode trocar. Agora, geralmente, eles fazem o contrário. Eles deixam pra botar no decorrer do jogo, né? Mas o Diniz não leva menor. muito isso em consideração. O Diniz é um cara que é até engraçado, né? Quando o GPS tá apitando no treino, ele acha que o cara tem que continuar treinando? O cara continua treinando. Tira o GPS e continua o treino. Ele é um cara que sente muito o que o atleta vai responder. Se o Tietchan falou pra ele que ele tem condição de começar como titular, ele vai colocar o Tietchan como titular. Você pode ter certeza. É igual o papo que a gente tava conversando aqui sobre poupar o Felipe Coutinho ou não. Meu amigo, pro Diniz isso não existe. Pro Diniz, o cara, se ele tá bem, ele tem que jogar. O que faz o jogador ganhar ritmo de jogo, ganhar condição física, é jogar. Então, na cabeça dele, é isso. E é por isso que o Tietchan deve ser titular hoje. O resto é o mesmo, mas... O Puma pelo lado esquerdo, o Tietchan e o Hugo Moura. O Hugo Moura como primeiro e o Tietchan como segundo. Puder abrir aqui a tela, por favor? Aí, muito bem. Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira pela esquerda e o Verratti lá na frente. Lembrando que o Barros está suspenso. Por isso que ele não é titular. Fala, Até porque, Pedrosa e Fernandinha, ontem a gente mencionou aqui sobre a ausência do Cauã Barros, que pra mim essa é a principal ausência, embora o Cuesta tenha chegado muito bem à zaga do Vasco da Gama. Então o Tietchan seria uma peça crucial para essa posição que não vai ter o principal jogador, o Cauã Barros. Que a gente brinca aqui, o Pedrosa brincou outro dia, Pitbull e tal, mas de fato é isso. Desde quando ele chegou, se tornou titular nesse retorno dele, o Vasco não perdeu. Isso não é uma coincidência, porque ele é uma peça importante. Sim. Eu tô com vocês nessa, e eu acho que tem que ouvir o atleta também, porque o atleta pode chegar e falar: ô Diniz, eu prefiro começar. Eu não tenho 90 minutos para jogar, mas eu prefiro começar. E pronto. E a gente tá falando de um Tietchan, que assim, conhece muito bem o futebol do Fernando Diniz, um cara extremamente experiente, e é um jogo grande. É um jogo importante que com certeza o Tietchan quer começar essa partida. E tem a lei do ex, que pode pintar aí pro Tietchan, né? Mas tem um outro ponto importante também, nessa parte da frente aí. Aqui, essa linha que você tá falando, Ryan, Nuno e Verratti e o Coutinho. O que eu posso trazer de informação pra vocês é o seguinte. Não se espantem se o Verratti começar no banco. Não se espantem. Já hoje? Não se espantem. O Verratti é um jogador que ele é muito valorizado pelo Diniz, ele é o líder do Vasco, ele é um cara muito valorizado pelos jogadores, muito valorizado. Os jogadores amam o Verratti, ele é um líder dentro de campo, mas já há conversas dentro da comissão técnica sobre a possibilidade de utilizar o Verratti no banco em jogos que você vai precisar de uma exigência física maior, principalmente lá na frente. E o que eu quero dizer é, não tem nenhuma novidade. Para quem acompanha o Vasco, sabe que o Verratti começou no banco contra o Corinthians, no jogo em São Januário. O Vasco perdeu aquele jogo, ele até entrou, fez gol de pênalti e tudo mais, foi um jogo até que o Tietchan se machucou. Foi o Tietchan que se machucou. O que eu quero dizer é o seguinte, já há alguns jogos, uma conversa entre a comissão técnica e o próprio Fernando Diniz sobre a possibilidade de você poupar o Verratti ou, no caso, botar ele no banco. Então, não se espantem se ele começar no banco hoje. E quem fica no lugar dele? Seria ou o Carlos Andrés Gomes ou o próprio David. São as duas opções para esse caso, porque o Matheus França se machucou. O Matheus França teve uma entorse no tornozelo e ele deve ficar algumas semanas aí parado. Eu, nesse momento, colocaria o Carlos Andrés Gomes, porque para mim o David não tem entrado bem. Os dois últimos jogos do David, apesar de ser um jogador que eu gosto, é um jogador que entrou mal, perdeu gols, inclusive, tanto contra a Bahia quanto contra o Cruzeiro. Então eu entraria com o Carlos Andrés Gomes. Dito isso, o que eu acho, isso é uma informação que realmente está sendo discutida, tá? No final das contas, a palavra final é sempre do Diniz, sempre. Claro. Você pode sugerir, você pode falar e tudo mais, mas ele tem resolvido manter o Verratti. No jogo de hoje, até por ser o Palmeiras fora de casa, num gramado sintético, não se espantem, pode acontecer. É isso. E é até uma questão até lógica, se a gente for pensar no adversário, um poderoso Palmeiras, multicampeão aí na última década, muito potente, o Abel Ferreira é um super cara, jogando em casa. O gramado sintético é um gramado que acelera muito o jogo, bom pro Coutinho, bom pro Vasco, mas bom também pro Palmeiras, que é a sua casa. E o Verratti é aquele cara super decisivo, um cara que tem faro de gol, mas nessa questão dessa intensidade, dessa necessidade às vezes, até você sofrer um pouquinho pra sair na boa, ele pode não ser a melhor opção, né, Vene? Fernandinha, nesses quase 4 anos de SBT aqui como comentarista, uma coisa que eu aprendi é jamais criticar uma escalação, porque com certeza o treinador colocou aquilo que ele acha melhor para aquele determinado jogo. Porém, ele pode perceber ainda no primeiro tempo que a estratégia dele não deu certo, então ele tem o direito de mudar. Onde eu quero chegar? Ele vai escalar aquilo que ele acha melhor para pegar o Palmeiras nessa noite. Se a gente estivesse falando de um Verratti vivendo uma grande fase, a gente não estaria discutindo isso, nem a comissão técnica estaria discutindo isso.
Porém, o Verratti não vive uma grande fase e eu não acho nenhum absurdo ele começar no banco de reservas, até porque o Gomes chegou muito bem, tem feito boas partidas. Então, assim, não seria nenhum absurdo e eu não vou criticar o Diniz. A minha crítica aqui pós-jogo é se ele perceber que deu errado e logo depois ele continuar com esse erro, que já aconteceu em algumas partidas. Sabe, Dito isso, espero que ele escolha o melhor e que o Vasco saia com uma vitória. Ele chamou o Alex, sabe por quê? Tava aparecendo a gola da camisa dele. Cadê o Cris? Obrigada, Alex. Ele tava aqui numa correria, querendo esconder, e eu tava já te sacando aqui há um tempão, fingindo que não tava te vendo. O que tem por baixo dessa camisa do SBT aí, Lucas Pedrosa? Eu tava vendo só a pontinha da gola dele. Aí o que ele tá com roupa? Parecia uma roupa de padre, uma gola branca. Pedrosa! Bom, pessoal, segundo o Lucas Pedrosa, como vocês viram agora há pouco, a escalação do Vasco da Gama pode ser essa daqui. Léo Jardim no gol, lateral direito Paulo Henrique, lateral esquerdo Pumita Rodrigues, improvisado, mas tá jogando muita bola no lado esquerdo do campo, dupla de zaga, Robert Renan, ao lado dele Lucas Oliveira, mas o Diniz tá numa dúvida ali de talvez colocar o Robert Renan como direita e colocar o Lucas Freitas na esquerda, dupla de volante, Hugo Moura e Tietê, o Tietê que tá voltando de lesão, então tem esse risco, caso o Tietê não jogue, não entre como titular, pode ser que entre o Matheus Cocão, infelizmente. Meio campista, camisa 10, Felipe Coutinho. Ponta direita, Ryan. Ponta esquerda, Nuno Moreira. E o centroavante, Andrés Gomes. Esse pode ser, talvez, o time do Vasco da Gama no dia de hoje. E o porquê? Porque o Vasco hoje, querendo ou não vai ficar com tanta bola, né, no pé, quanto foi lá no jogo contra o Cruzeiro, contra o Bahia e tudo mais. Até porque o time do Palmeiras é mais forte, tá dentro da sua casa, né, tá querendo vencer, precisa vencer pra tentar chegar ao Flamengo lá na primeira colocação no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco vai tentar basicamente jogar no contra-ataque. E você colocar o Verratti como centroavante no time do Vasco da Gama, o Verratti a gente sabe que ele é bastante lento, então acaba dificultando nessa transição. Ao não ser que o Diniz faça isso aqui também, que é uma opção. Colocar o Ryan aqui como centroavante e o Andrés Gomes na ponta direita. Pode ser que seja uma opção isso aqui também. Vamos aguardar, né? A gente vai saber somente 1 hora antes da partida. Não tem como a gente ficar aqui batendo cabeça, mas obviamente pode ser que a escalação do Vasco da Gama seja essa que tá na tela. O Verratti barrado. Caso o Verratti não seja barrado, deve ser aquele mesmo time de sempre, né? Que é o Verratti como centroavante. Aqui como centroavante, o Ryan no lado direito do campo, tudo tranquilo, a escalação padrão, né, do Fernando Diniz. Vamos aguardar 1 hora antes da partida, a gente vai saber às 6 horas da tarde. Bom, vamos falar também, pessoal, sobre isso aqui, ó. Vamos falar sobre a classificação, né? Como o Vasco tá na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco tá em 12º colocado nesse exato momento, com 30 pontos. Lembrando que o Vasco não tem mais nenhum jogo a menos. Abaixo do Vasco tem o Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, Santos, Juventude. Tá? Vamos dar uma olhada nos confrontos de hoje. Hoje vai ter Fluminense e Sport, o Vasco se ganhar do Palmeiras. O Vasco encosta ali no Fluminense com 34 pontos. Óbvio, o Fluminense tem 2 jogos a menos ainda. Tem Internacional e Corinthians, 2 adversários que estão abaixo do Vasco da Gama. Então aqui um empate seria o melhor resultado pro Vasco, né? O empate entre Inter e Corinthians. Depois vai ter Botafogo e Bahia, não interessa tanto pro Vasco, né? Depois vai ter Santos e Grêmio, o Santos tá com 27 pontos, se o Santos perder hoje seria excelente, né, pro Vasco da Gama, perder ou empatar, o Grêmio tá com 32 pontos ali, empatando vai pra 33, né, também pode ser um bom resultado, o empate ali seria o melhor resultado de todos, ou então o Santos perdendo, né, vai ter amanhã Vitória contra o Ceará, o Vitória perdendo ali seria ótimo, o Ceará também, o empate ali é bom ali também, querendo ou não, enfim, tem outros jogos amanhã também, tá? No dia de ontem, pessoal, o Atlético Mineiro empatou com o Juventude, tá? Então é importante a gente saber sobre isso. Juventude que tá ali embaixo com 23 pontos. Querendo ou não, a gente tá longe, né, do Z4, mas a gente tem que ficar atento, querendo ou não. A gente não pode dar mole, não pode relaxar. Achar que tá tudo ganho, não vamos cair mais. Não, tá? Calma lá. A gente vencendo, logicamente, hoje o Palmeiras. Aí sim a gente, pô,
tá realmente quase ali liberado, né, de não brigar pelo Z4. Vasco vencendo o Palmeiras hoje seria excelente. E aí vencendo no domingo Vitória seria mais excelente ainda. A gente já chegaria ali quase nos 40 pontos, né? Pra gente não cair, basicamente nos cálculos é 42, né? Mas, obviamente, a gente pontuando cada vez mais, buscando uma pré-Libertadores. Lembrando, o Vasco ali, né, tá a 7 pontos da zona de rebaixamento. O Juventude tá com 23, né? O Vasco tá com 30. Então, 7 pontos, tá? 7 pontos. E aí, o Vasco tá o Bahia tá com 40 pontos ali como que fala, cara? Pra pré-Libertadores, né? Tá com 40 pontos. O Vasco tá ali com 30. O Vasco tem 10 pontos ali também da pré-Libertadores. Mas, cara, vamos esperar, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer ao decorrer do Campeonato Brasileiro. Bom, eu quero fazer uma pergunta pra você, torcedor vascaíno. Qual vai ser o placar, na sua opinião, da partida de hoje do Vasco da Gama? Na minha opinião, vai ser 2-1 Vasco, gol do Verratti, vai acabar com essa seca que ele tá, e gol do Nuno Moreira, tá? E aí o gol do Palmeiras vai ser o Vitor Roque. Vamos colocar aí. O Vasco sempre toma um golzinho ali nos jogos, né? Enfim. É isso, tamo junto, tá, pessoal? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal que é muito importante. Tamo junto, abraço a todos, saudações vascaínas, Vitória Vascão!